Olá! Eu vim aqui trazer para vocês uma ideia do que eu venho estudando, do que eu venho pesquisando, nos mais de 50 artigos científicos relacionados ao tema, do momento Covid-19, a infecção aí pelo vírus SARS-CoV-2. Eu escrevi um artigo, e esse artigo eu compartilhei com muitos profissionais que estão na linha de frente e que, graças a Deus, eu tive uma sinalização muito boa, que a minha opinião e o meu trabalho, meu relatório ficou muito bacana, Então eu quero compartilhar aqui com vocês. O meu artigo se chama Covid, uma visão integrada dos órgãos e sistemas. Então assim, o que eu quero compartilhar é que eu não consigo visualizar apenas o pneumologista trabalhando, apenas o infectologista trabalhando, o imunologista trabalhando. Eu acredito que precisa-se aí de uma visão hematológica, uma visão... Eu escrevi esse artigo dia 17 de março e publiquei, divulguei, muita gente já tem aí, tenho que fazer umas correções aí ainda na literatura dele, mas em breve estará publicado aí de outra forma, tá? Mas o grande texto é o mesmo. Então, o que eu quero dizer? Primeiro, o vírus, para ele ligar em nossa célula e ele fazer todo esse estrago, ele precisa de a proteína S-spike viral acoplar nossa enzima conversora de angiotensina 2. E tem um gene aqui, que é o TNPRSS2, esse gene que faz essa interlocução. Não há como eu pensar em angiotensina 2 sem pensar no ciclo renina, angiotensina, aldosterona. Então, como que eu não vou pensar em rim? Como eu não vou pensar em fígado? Como eu não vou pensar em sistema circulatório? Como eu não vou pensar em suprarrenal, em sistema pulmonar e cardiológico? Então não há como pensar desmembrar o organismo humano. Além disso, nesse artigo eu também comento aí sobre a cascata de coagulação, que até saiu um artigo essa semana falando sobre a hematologia, Mas eu concordo em partes, eu penso mais aí na parte hematológica voltada aos fatores de coagulação do paciente, até porque esse paciente, se ele não for heparinizado, utilizado alguns tipos aí de antitrombóticos, ele vai à evolução muito rápida da doença. Então, além de desligar o gene, além de ter medicamentos para tentar matar o vírus, além de ter medicamentos para não deixar formar coágulos e trombos, existem algumas outras versões que eu comento nesse artigo. Além disso, eu quero comentar aqui, para quem gosta de estudar principalmente, que existem duas versões da microbiologia, que é a de Pasteur, que ao seu leito de morte concordou com Béchamp. Pasteur tinha uma visão monomorfista, Béchamp uma visão pleomorfista. O que é o pleomorfismo? É que a bactéria, o fungo, o vírus, os micro-organismos se interagem, trocam material genético, isso que faz com que a doença tenha um aumento maior na sua velocidade, no seu agravamento. Então, o pensamento pleomorfista, que é o pensamento de Béchamp, me chama muita atenção, porque eu gosto de microscopia de campo escuro e essa visão utilizada. E eu gosto muito do médico que chama Dr. Carlos Lewicki, do Einstein, eu tenho comentado muito com ele, trocado material, trocado ideia aí. Ele é um grande pesquisador de Borrelia Lyme. Quantos pacientes aí têm infecção por Borrelia Lyme, por exemplo, que é uma bactéria que a gente consegue ver em microscopia de campo escuro bem claro, até utilizado na USP já há algum tempo, que ela faz parte da linha de bactérias de espiroquetas, Então algumas bactérias causam evolução para doenças graves crônicas, como fibromialgia. Quantos pacientes do Dr. Carlos tratando de fibromialgia, tratando de artrite reumatoide, tratando de lúpus, e talvez uma infecção bacteriológica crônica não diagnosticada, tá? Então, essa linha do pleomorfismo faz muito essa interlocução. Será que o problema, então, é só o vírus Covid-19? Ou será que não é a infecção crônica não diagnosticada que esse paciente tem há anos ali no organismo? Como, por exemplo, o corpo, ele dá sinal com dor, como queda de cabelo, com gases, arrotos, inflamação, infecção dérmica, inflamação dérmica, como psoríase, etc. O corpo está dando um sinal que algo não está bem. E os exames laboratoriais, às vezes, está dando tudo normal.
Como não olhar de uma outra forma esse paciente? Será que não tem infecção silenciosa crônica? Por que o medicamento, como a cloroquina, que é utilizada, as quinonas, as quininas, pelos índios aí há centenas de anos, né? É utilizado para ameba no fígado, ameba hepática, é utilizada para malária, foi testada para Zika vírus em 2016 no Brasil, agora é utilizada a larga escala aí para Covid-19. Será que não é porque está limpando o terreno biológico desse paciente, matando os micro-organismos? Porque existe a relação do organismo, dos órgãos e sistema, e a relação dos micro-organismos que se interagem também. Será que a infecção fúngica, silenciosa, que esse paciente tem há anos, não diagnosticada aí, né, que causa talvez uma candidíase intestinal, vamos colocar quantas candidíases intestinal não são diagnosticadas porque só se pensa em cândida, região genital? O paciente tem diarreias constantes ou tem prisão de ventre constante, tem uma série de sintomas aí relacionados que não foi diagnosticada agora com a entrada de uma nova infecção, não se torna um agravamento? Então, essa interlocução também dos micro-organismos deve ser olhada com mais cautela, com mais cuidado, né? Por isso, talvez, né, os medicamentos como ivermectina, cloroquina, azitromicina para bactéria, está conseguindo eliminar um agravamento de um paciente que está com uma infecção viral. Será que é porque não limpou o terreno biológico, lá não matou aquilo que estava primeiro alterando aquele paciente? Então eu deixo algumas perguntas aí, que é chamado ciclo do endobionte, tá? Essa alteração, essa mutação genética entre micro-organismos. Outra coisa que eu quero deixar aqui, o paciente é individual, ele é indivíduo. Alguns vão responder com azitromicina e cloroquina, outros vão responder com anti-inflamatório, outros com corticoide, né? Outros precisam melhorar a imunidade, vamos dizer, tentar fazer uma normalização, que ela não aumenta, ela normaliza. Outros vão ter que fazer depressão no sistema imunológico, porque o sistema imunológico reage contra ele. Sabe como? Por exemplo, tem uma enzima chamada alfa-1-antitrypsina. Essa enzima, no meu modo de ver, básico, não sou eu quem devo falar, eu só estou trocando material com quem está na ponta, né? Mas não sou o nome para poder falar isso, mas eu lanço uma ideia. Essa dosagem da alfa-1-antitrypsina é uma enzima que já é dosada para processos pulmonares. Por que não dosar ela no início de um paciente que é de risco, que está infectado? Porque a elevação dessa enzima causa a alteração de uma outra enzima que chama elastase. Enzima elastase de neutrófilos. Neutrófilo é a célula de defesa que está tentando defender o paciente. E às vezes esse neutrófilo, ativado por essa enzima de elastase, cria um plástico desse neutrófilo, cria uma plasticidade. Aí você tem os fatores de coagulação desse paciente que está alterado. Aí você vem com uma enzima, né, que faz fibrose pulmonar alterada, não é? Aí você tem a associação com os micro-organismos já, né? Nós somos um terreno microbiológico, 10% é humano, o resto é só micro-organismo, né? Bactérias, fungos, etc. A nossa composição tem um livro 10% humano que é muito interessante para quem gosta de biologia. Então tem esse livro da doutora Alana Cohen, 10% humano, muito interessante, uma bióloga londrina, tá? Que foi estudar depois que ela teve uma doença, desenvolveu uma doença. Ela já era bióloga e foi estudar essa linha de micro-organismo. Então eu gosto muito dessa interação. Então, qual que é o resumo desse artigo? O resumo desse artigo é olhar a ligação entre sistemas, órgãos, né? Essa correlação entre os fatores de coagulação desse paciente, tanto que se mede protrombina, fibrinogênio, dímero D altera. Então, há uma alteração sim no sítio hematológico desse paciente. Não estou dizendo só da alteração de circulação em relação a carrilhar oxigênio. Eu estou falando dos fatores de coagulação que são ativados e esses fatores são produzidos em sítio hepático. Então eu quero também deixar aqui um alerta, por que esses medicamentos estão servindo se eles matam diversos micro-organismos? Será que não é legal entender um pouquinho mais do ciclo do endobionte aí, cientistas? Além disso, eu quero dizer aí, né, além dos medicamentos, a individualidade. Por que um tipo de tratamento vai dar certo em tal hospital, o outro vai dar em outro vai dar em outro? Individualidade. Essa individualidade também de regionalização. Por quê? Porque nós somos o que nós vivemos. Qual é o estilo de vida da região que eu vivo? Qual é o estilo de vida do americano? Qual é o estilo de vida do inglês,
né? Qual a disponibilização que ele tem lá de vitamina D, qual é a nossa, qual é essa individualidade, vai fazer com que o nosso organismo funcione melhor. Por isso que eu falo que medicina de precisão chama-se prevenção. Prevenção, quem fazemos somos nós mesmos dentro de casa. Prevenir para que o nosso corpo tenha um sistema para responder a determinados tipos de infecções, para que nós não desenvolvemos aí em um curso longo algumas doenças crônicas, degenerativas, como ocorre hoje no dia a dia. Então a prevenção está nos nossos hábitos diários, na nossa hidratação, na nossa alimentação, né? Na quantidade ideal, equilibrada, como eu falei no último vídeo aí sobre minerais, aminoácidos, vitaminas, etc. De forma equilibrada, nada exagero, tudo de forma que o organismo consiga absorver também, né? Então, eu também falo aí em relação ao estresse, ao sono, ao cansaço do dia a dia, né? Em relação... Então, assim, é a prevenção, tá? Então, o paciente que está melhor prevenido para qualquer tipo de doença, provavelmente ele vai estar melhor prevenido para qualquer tipo de infecção. Então, a ideia é, a partir de agora, comece a se olhar, a se estudar, vire seu cientista, pesquise mais, procure entender o seu organismo, mesmo você sendo leigo, tá? O universo tem infinitas informações disponíveis aí com a internet. Acesse aquilo que tenha uma boa correlação com uma veracidade. E você pode surpreender aí até mesmo muitos profissionais da área da saúde. E você, profissional de saúde, não fique agora neste momento em casa parado sem desenvolver. Vai estudar, vai relatar trabalho, vai fazer correlação de um trabalho com o outro, vai tentar desenvolver um processo aonde nós possamos também, mesmo que em casa, tá? Compartilhar e desenvolver informações responsáveis e com veracidade. Então eu deixo aí as minhas dúvidas, né, as minhas correlações. Quero agradecer aí a grandes profissionais que estão me auxiliando aí em ler esse artigo, em poder corrigir, né, que ele até saiu sem algumas correções, o qual nós vamos ajustar aí, né, com profissionais que eu tenho uma grande estima, profissionais de renome, profissionais que estão indo na ponta de frente aí para tentar combater essa pandemia mundial. E siga o nosso canal de YouTube, Biomed Quantum. Esse canal aí, nós já estamos em várias entrevistas. Eu já falei sobre sistema imunológico, eu já falei sobre algumas terapias, eu já falei sobre o início da doença, ou a correlação do diagnóstico da doença. E agora eu estou falando sobre a minha ideia, o meu artigo, que eu tenho a liberdade de poder colocar no papel aquilo que eu penso, aquilo que eu correlaciono.